Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria a gente estar aqui hoje para mais um dia do nosso Palavra Encarnada. Hoje, dia 20 de abril, sábado, e um sábado muito especial, sábado de encontro, lume e despertar. Já começa aqui o nosso Palavra Encarnada de hoje, dando um grande abraço, que Deus lhe abençoe, meu irmão, minha irmã, você que está aí conosco nas nossas casas, fazendo um encontro, lume e despertar. Que seja um encontro extraordinário com Emmanuel, um encontro extraordinário com Jesus, que quer vir a nós, que quer nos dar vida nova e vida plena, vida feliz. Então, muito feliz por estarmos aqui hoje. É uma palavra encarnada especial para você. Especial, meu irmão, porque a cada momento Deus, Ele escreve uma nova página da nossa história. A cada momento Deus, Ele nos atrai para Ele, para aquilo que é também a nossa essência mais profunda, o nosso íntimo mais íntimo, onde Deus habita e onde Deus quer te encontrar neste dia de hoje. Amém? Então vamos nos reunir mais uma vez para entrarmos em nós mesmos e encontrarmos lá. Deus já está nos esperando. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem, pessoal, hoje a liturgia nos propõe o evangelho que está lá em João 6, capítulo 6, versículos de 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, estas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Palavras da nossa salvação, meus irmãos. Palavras que nos salvam de nós mesmos, que nos salvam muitas vezes da nossa natureza decaída. O que essa palavra ela vem nos ensinar, né? Jesus aqui ele estava em todo o capítulo de 6 do Evangelho de João, né? A gente veio meditando nesses últimos dias. Jesus ele vai fazendo um discurso sobre o pão do céu, sobre a Eucaristia, vai ali revelando para os discípulos verdades do céu, verdades que estão no coração de Deus, verdades para a vida do homem, verdades para a salvação do homem. E aquelas pessoas, quando vão escutando as verdades que Cristo vai revelando, que Cristo vai abrindo o seu coração para nós, porque isso não são coisas que estão fora de Cristo, são coisas que estão no coração. Ele fala: tudo que eu estou falando eu escutei do meu Pai, veio do coração de Deus, veio do íntimo, das entranhas de amor de Deus por cada um de nós. As leis do Senhor, os mandamentos, os direcionamentos são expressões do amor de Deus por nós. Quando Deus ele nos pede algo, quando Deus ele nos direciona para algo, não é porque Deus precisa que a gente faça algo, que a gente viva algo, que a gente dê passos. É porque antes o nosso coração precisa dar aqueles passos. Nós precisamos de Deus, meus irmãos. Nossa vida foi criada para Deus.
Nossa vida é como se eu fosse a chave, né, que abre todas as portas do nosso coração. É esta presença de Deus em nós, é esta participação de Deus na nossa vida, como quando tem lá no Gênesis, na criação, Deus ele modela o homem ali no barro, Deus ele cria toda a nossa carne, Deus ele cria as nossas capacidades, as nossas faculdades, mas o homem só ganha vida quando Deus sopra o seu Espírito em nós. Quando Deus coloca, né, lá no íntimo, mais íntimo do coração humano, o Espírito, a capacidade de Deus. Então, diante daquelas verdades do céu, a sensação dos discípulos é de uma incapacidade. Esta palavra é muito dura, né? Quem é que consegue escutá-la? Quem é capaz de viver assim? Quem é capaz de dar estes passos? Quem é capaz de abraçar esta verdade? Quem é capaz de viver segundo este evangelho? É duro demais, né? E eles começam ali, diante da incompreensão, diante da incapacidade, por soberba, porque faltou a eles a humildade de descer das nossas certezas, de descer daquilo que nós pensamos para abraçar aquilo que Deus sabe. Então os discípulos, por soberba, eles começam a murmurar, eles começam a se escandalizar, falam aqui, Jesus fala aqui. Eles começam a entrar num processo que vai gerar no final o afastamento de Deus. Eles passam a não mais andar com Jesus. Quando nós começamos, meus irmãos, a caminhar com Jesus, Deus ele vai se apresentar para nós. Deus ele não é passivo. Deus ele espera o nosso tempo. Deus ele respeita a nossa liberdade profundamente, mas Deus ele é uma presença ativa. Deus ele vai todo o tempo nos instigando. Deus ele vai todo o tempo nos procurando. Não é o homem que procura a Deus, muito antes é Deus quem procura o homem e que vai buscando nos salvar, buscando nos santificar, buscando nos restaurar, buscando nos dar uma vida plena de sentido, plena de alegria. Então Deus ele é ativo nesta relação conosco. Ele vai nos buscando incessantemente porque Deus ama. Quem ama não espera. Quem ama se antecipa. Quem ama procura. Quem ama deseja a eternidade para aquele amado. Então, Deus ele nos procura e ele começa a nos abrir o seu coração, abrir as suas entranhas, né? E quando Deus ele vai colocando a verdade para nós, muitas vezes nós não vamos entender. É uma soberba do nosso coração nós acharmos que podemos nos relacionar com Deus como a gente se relaciona com as outras pessoas. Não, Deus ele está acima de nós. Deus é o Senhor. Deus ele sabe antes de que as coisas aconteçam. Deus ele sabe com mais profundidade do que nós somos capazes de sondar. Deus ele perscruta, né, os corações. Deus ele nos conhece mais intimamente do que nós mesmos. Então Deus ele sabe e ele nos propõe. Mas diante dessa proposta de Deus, nós temos caminhos, né? Nós podemos nos fechar em nós mesmos e dizer, não, isso aqui não é o que eu estava pensando, isso não é o que eu tinha planejado, isso não é o que eu acho que é melhor, eu prefiro outro caminho. E neste fechamento, a gente começa a dar uma brecha e dar espaço para a ação do mal que vai nos afastando pouco a pouco do caminho de Deus. Então aqui, estes discípulos escutavam Jesus, seguiam Jesus, estavam com Jesus, mas quando vem algo que os confronta e que os chama à conversão, eles dão para trás e já não seguem mais Jesus. Eles desistem de Deus, porque eles não foram capazes de descer, de se abaixar. E o outro caminho é o caminho do abaixamento, é o caminho da humildade, é o caminho do morrer para si mesmo, para abraçar a Deus, para abraçar a novidade de Deus, para abraçar a novidade do Evangelho, que sim é maior do que nós, mas Deus, pela sua graça em nós, uma graça que é ativa, uma graça que nos santifica e que nos torna sim capazes de Deus, nos torna sim capazes do céu, capazes das coisas santas, capazes da santidade, capazes da eternidade. Meu irmão, você não foi criado
para as coisas da terra apenas. Você foi criado para as coisas de Deus. Você foi criado para as coisas eternas. Por quê? Porque Deus colocou no teu coração uma semente de eternidade, né? Desde o início da igreja, a igreja sempre fala, até a palavra de Deus fala isso, que o homem ele é corpo, alma e espírito. O corpo é a nossa matéria, é a nossa carne, né? A alma são aquele princípio espiritual, né? As nossas capacidades de ir além da matéria, de capacidade de a nossa inteligência, a nossa memória, a nossa vontade, né? Mas o espírito é o lugar onde Deus habita. O espírito é na nossa alma, né? Como falava Santo Agostinho, o meu ser mais íntimo. É o mais íntimo do mais íntimo do mais íntimo. Lá nós encontramos Deus. Lá nós encontramos uma semente de Deus que precisa crescer, que precisa de espaço para florescer e fecundar toda a nossa alma, todo o nosso ser, né? Fecundar a nossa alma, fecundar a nossa vontade, a nossa inteligência, a nossa memória. Quantas vezes nós não conseguimos dar passos porque nós não permitimos que esta presença de Deus em nós cresça? Fecundar o nosso corpo, as nossas ações, fecundar o nosso olhar, fecundar o nosso tocar, fecundar o nosso falar. Deus, Ele quer sim ser tudo em nós, para que nós sejamos verdadeiramente seus filhos, verdadeiramente filhos da luz. Esta é a nossa vocação. Fomos criados para Deus, fomos criados para a santidade, fomos criados para uma vida cheia de sentido e para a vida eterna, para a eterna bem-aventurança lá com Deus. Então, este é quem você é. Você não é, eu não sou simplesmente um Felipe que foi criado para trabalhar e para, enfim, ter o seu sustento e ter a sua família e estar na comunidade, servir e ajudar. Sim, isso também, mas este não é quem eu sou. Quem eu sou no mais profundo, no mais íntimo, é Deus quem sabe, é Deus quem conhece, é Deus quem revela. E é Deus quem, ao revelar, Ele vai transformando o meu ser por inteiro. Transforma o meu trabalho, transforma a minha relação familiar, transforma o meu serviço na igreja, transforma e fecunda tudo. É um novo Felipe que nasce. É um novo você que nasce. A partir deste encontro com Deus, quando nós nos encontramos com Deus, quando nós tocamos no abandonado, o ressuscitado toca a nossa alma, é isso que a gente fala muitas vezes, porque é este ressuscitado em nós que vai fecundando e transformando tudo. E queria ler aqui um trechinho lá do nosso catecismo, lá no ponto 367, que fala assim: o espírito significa que o homem é ordenado desde a sua criação para o seu fim sobrenatural e que a alma é capaz de ser gratuitamente sobrelevada até a comunhão com Deus. O que isso significa, né? Que a graça de Deus em nós, que a estação de Deus, que Deus já colocou em você e em mim, Deus já colocou esta semente dele no mais íntimo do nosso ser. Lá está Deus. Lá está o nosso espírito que nos torna capazes de Deus. Então, quanto mais íntimo nós somos de Deus, quanto nós nos abrimos para esta graça que transforma a nossa vida, né? Quanto nós vamos sendo também transformados. Nós vamos ter os mesmos sentimentos de Cristo, nós vamos ter os mesmos pensamentos de Cristo, nós vamos ter as mesmas ações de Cristo. É uma perfeita comunhão de corações que já não são mais dois, mas um só. Batendo ali, assim como Jesus ele fala dele e do Pai. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Deus ele nos chama a esta perfeita união. Então, quando a gente escutar as novidades de Deus, você talvez esteja escutando nesse retiro, nesse final de semana, neste tempo que é um tempo forte de graça na tua vida, escuta as novidades e abre as portas do coração para Deus. Abre e deixa entrar, deixa Deus entrar.
Ele já está lá dentro. Deixa Deus crescer dentro de ti. Como a gente fala lá, como a gente vê lá no Evangelho, São João Batista falando, importa que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça dentro de nós e que nós, a nossa vontade, o nosso ego diminua. Para que nós sejamos mais nós mesmos. Para que nós sejamos mais aquilo que Deus criou para ser. E assim a gente não vai se escandalizar, porque vai ter esta comunhão, vai ter esta abertura. A gente não vai ficar murmurando, reclamando, não, porque nós somos íntimos deste coração e entendemos e compreendemos este coração e batemos num só com Ele. Então, sabendo que isto não é uma força nossa, que é dom de Deus, nós hoje, Senhor, nós queremos nos abrir à Tua graça. Hoje nós queremos provar desta presença íntima, conhecida, como falava Santo Agostinho, tarde te amei, Senhor, ó beleza tão antiga e tão nova, eis que estava dentro, mas eu estava fora. Entremos em nós mesmos e encontremos Deus que está lá para transformar e revolucionar a nossa vida, a nossa história. Que Deus escreve hoje uma nova página, que seja uma página de alegria, que seja uma página de conversão, que seja uma página de vida nova, meu irmão, minha irmã, na tua vida, assim como Deus também está escrevendo hoje na minha e na vida de muitos, né? Certo de como fala aqui São Pedro, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. A quem iremos, Senhor? Quem é capaz de saciar o nosso coração, senão Tu? Então, nós não temos para onde ir, nós só temos a Ti, Jesus. Então, vem com a Tua graça, vem com a Tua misericórdia sobre nós, vem tomar posse daquilo que é Teu, que somos nós, Senhor, que é o nosso coração é Teu, Senhor, eternamente. Amém? Então que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Um santo retiro, um santo final de semana, cheio da graça de Deus. Valeu, pessoal. Deus abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.